Bom dia, sétimo ano! Estamos aqui para mais uma aula de eletivas. Eu sou o professor Anderson e não estou sozinho, eu estou com a professora Maria Fernanda. Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal do sétimo ano, todos os professores, os estudantes. Vamos juntos que a aula de hoje está deliciosa. Hoje nós vamos continuar falando dos nossos queridos companheiros desse planeta, os outros animais. Então, qual que é o objetivo dessa aula, professor? Potencializar sensibilização sobre o tratamento que damos aos demais seres que habitam o planeta. Um exemplo aí é o gatinho. Então, quais são as habilidades e competências que vamos trabalhar hoje? Empatia. Cidadania. E colaboração. Agora, o objetivo geral da eletiva como um todo. Na eletiva, vamos tratar de 3 importantes objetivos. Compreender as mudanças que estão ocorrendo em nosso mundo, refletir quais ações podemos realizar para frear essas mudanças, porque isso é extremamente necessário. Tudo isso para responder uma pergunta que é assim: como poderemos escrever um futuro sustentável? Uma perguntinha capciosa aí, uma perguntinha para a gente refletir. Fundamental, né? Fundamental e importante aí, porque ela tem a ver com a nossa sobrevivência nesse pequeno planeta azul. Então, para começar essa aula, eu vou te contar uma história. Então, imagina você estar lá na Alemanha, comecinho do século XX, você está caminhando lá na Alemanha, dando um rolezinho, de repente chega um rapaz para você e fala assim: olá, tudo bem? Só que não em português. Olá, tudo bem? Meu nome é Von Osten. Sabia que meu cavalo sabe contar? Aí você fala assim: mentira. Vá zoar com a cara de outro. Prova pra mim, então. Não, vou mostrar. Vem comigo no meu estábulo. Ele leva você lá pro estábulo dele, ele mostra lá o cavalo. O cavalo de nome Hans. Aí ele faz assim pra você: Hans, 10 mais 10. O cavalo lá vai e bate o casco no chão 20 vezes. Aí você fala assim: o cavalo decorou, só pode ser isso. Lógico, imagina. Tem algum truque aí. Aí ele chega pra você e fala assim: Hans... Não, você não é o Hans, né? Ele chega pro cavalo e fala assim: Hans, se o dia 8 cai numa terça-feira, em qual dia vai cair a sexta-feira? O cavalo vai lá, bate o casco 11 vezes, porque ele sabe que dia 11 é sexta-feira. Aí o cara: tá vendo? Não falei pra você. Aí você já dá aquele passo pra trás. Opa, que é isso? Ué. Peraí. Você acha que é só isso? Ele pega o papel, escreve 5 vezes 3, mostra pro cavalo, sem falar nada. O cavalo vai lá e bate o casco 15 vezes. Aí você cai duro no chão. Né? Mamãe, me ajuda aqui, por favor. O que tá vendo? Será que o Hans sabia realmente contar? E o que a sociedade da época fez? Fez o que qualquer pessoa faria. Chamaram os cientistas. Chamaram 13 cientistas que foram lá para averiguar essa história, porque, como assim, esse cavalo é um gênio? Tanto é que o cavalo ficou conhecido como Hans o Esperto. Eu não seria considerado Anderson o Esperto. Nossa, eu também não. E em matemática, acho que eu não seria, não. Então, mas o Hans era o Hans o Esperto. Então eles chegaram à conclusão: olha só, isso aqui é o mais espantoso. Não tinha truque nem fraude. Por quê? Porque o cavalo acertava a maioria das vezes, mesmo quando o Von Osten não estava lá. Como assim? Como que faz isso? E na imagem aí vocês estão vendo o Van Osten e o cavalo Hans. Cavalo inteligente. Pessoal, no chat aí, pra gente. Vocês acham que o cavalo sabia realmente contar? Vocês acham que o Hans tinha essa capacidade? Será? Vamos juntos. Vamos ver o que o pessoal tá achando disso tudo aqui. Deixa eu ver, vou aproveitar para já mandar um abraço para os alunos da Escola Linda Mil Barbosa, lá em Guarulhos. Eu também tenho meus abraços para ser mandados. Quer mandar já? Então vou mandar aqui, ó. Gente, eu escrevi novamente aqui para eu não esquecer, porque senão a memória... Eu tenho que mandar um abraço aqui para Ana Luísa e para o Tiago, lá da Escola Emília Crem dos Santos. Então sintam-se super abraçados. E também um abraço para Isara, para Júlia e para Suindara. Então, ó, sintam-se
super abraçados aí e todos vocês que estão acompanhando, porque eu tenho certeza que vocês estão pensando aí. E aí, esse cavalo sabe contar? Olha, Será? Anderson, a gente teve aqui, né, o Pro Gilmar, que trouxe pra gente que os alunos, eles estão achando que, assim, ele não sabia contar, mas ele conseguia, assim, memorizar algumas coisas. Será, né, que ele estava memorizando? Pode ser, pode ser. Olha o que o professor Erisvaldo trouxe, os alunos dele acham que o cavalo só sabia a sequência das perguntas. É interessante também isso, né? Uhum. E tem também os alunos que acham que o cavalo ele era mesmo inteligente. Então vamos descobrir o que aconteceu aí com o nosso querido Hans, o esperto. Na verdade, o Hans não sabia contar. Ele fazia algo que pra gente pode ser muito mais difícil do que saber contar. Por quê? Ele lia a expressão corporal e facial das pessoas que estavam contando com ele e monitorava como essas expressões faciais e corporais mudavam enquanto ele se aproximava mais da resposta. O professor ainda não ficou claro, então vamos observar a nossa própria expressão corporal. Então imagina ter um cavalo na sua frente e ele está contando, você pergunta para ele. Vamos ver, 3 vezes 5. Vamos fazer a dramaturgia aqui. Isso, vamos fazer a dramaturgia. Você é o Hans. Isso, aí então eu estou contando aqui, imaginem. 3 vezes 5, você viu. Aí eu estou aqui, ó. Meu Deus, eu não acredito, ele está chegando perto. Meu Deus, 15, ele acertou! Entendeu? Ele lia, porque a pessoa não vai ficar assim, ó, só. Não, o cavalo está acertando, você vai ficar. Eita, mas o que está acontecendo aqui? Ele lia a demonstração da pessoa, né? Aí, isso aqui é impressionante, por quê? Porque se um chinês me perguntasse em mandarim 3 vezes 5, eu não ia saber responder, só observando a expressão corporal dele. Olha só que interessante. Então, vamos para a nossa primeira pergunta agora com tempo. Qual animal, depois do ser humano, essa aqui é, né? Você considera que seja o mais inteligente? 1 minuto e a gente já volta. Vamos lá, pessoal. Olha, participações assim bem diferentes, né? Escola Professora Ana Cecília Martins de Sorocaba, um beijo para todos vocês. Bom, assim, o que mais apareceu disparado foi o cachorro. O pessoal está fazendo uma defesa aqui do cachorro como o animal mais inteligente, mas também apareceram outros. O polvo apareceu. O polvo, interessante. O cavalo. O golfinho. E trouxeram também o meu animal favorito, que é da família dos primatas, o chimpanzé. Chimpanzé. Então, olha só, nós temos diversos animais aí. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao gato. Porque muitas pessoas falam assim, eu sou o dono de um gato. Não, meu amigo, desculpe. O gato é o seu dono. É o seu dono. Essa é a verdade. Então, agora esse aqui é o ponto essencial, o erro da humanização. Como assim? Essa história aí do Hans demonstra como diversas vezes acabamos subestimando a inteligência dos animais, porque a gente humaniza eles, a gente pensa eles como humanos. Por exemplo, na matemática, o Hans dificilmente seria um gênio, mas ele precisa muito da linguagem corporal para sobreviver. Então, o cavalo precisa ser cavalo. Então ele tem que pensar como cavalo e a inteligência dele é uma inteligência de cavalo.
Então, da mesma forma que a gente não precisa necessariamente ler as expressões corporais que nem o cavalo fazia, o cavalo também não precisa saber quanto é 10 vezes 10. Para ele, não faz diferença. Então, vamos agora a uma pergunta muito importante. Será que os animais pensam? Então, primeira coisa que precisa ser dita é que essa pergunta é muito, muito difícil de ser respondida, porque cada espécie está adaptada, como nós dissemos, ao seu modo de vida. Outro exemplo aí é a abelha. A abelha não precisa saber gravar um videoclipe. A abelha não precisa saber tocar um violão. A abelha não precisa saber fazer um TikTok. Porém, elas são capazes de apontar exatamente qual direção está uma flor, a sua qualidade e ainda mandar para as companheiras da colmeia para o lugar através de uma dança. Então, imagine, eu vou dar mais um exemplo aqui, teatral. Então, alguém lá da sua casa pergunta para você, viu, onde está a toalha? Aí você faz alguma coisa tipo... Aí a pessoa entende. Entende. Assim, isso que é o pior, obrigado. A pessoa entende. Entendeu? Então, você consegue fazer isso? Eu mesmo não consigo. Mas as abelhas conseguem. Uhum. Então, as abelhas são inteligentes, será que elas pensam? Então, o biólogo James Gould fez uma experiência muito interessante. Ele treinou algumas abelhas para encontrarem pólen em um barco que estava na costa de um lago. Beleza. E aí ele deixou essas abelhas treinando lá, essas abelhas voltaram para a colmeia, e aí ele afastou esse barco lá para o meio do lago. As abelhas foram lá, avisaram as companheiras, fizeram a dança das abelhas, tchu, tchá, tchu, tchu, e aí disseram, tem comida lá no lago. Nenhuma das abelhas foi atrás. Por quê? Porque elas sabem que não existem flores em lago. Uhum. Entenderam? Então, por exemplo, se eu falar para você pegar pega a chave lá de casa, tá lá dentro da geladeira, pega lá para mim, por favor. Ou então, pega um pacotinho de bolacha, tá lá no banheiro. Né? Você vai ficar. Tá bom. Ué, as abelhas fizeram a mesma coisa. Então, será que os animais pensam? Vamos falar agora de peixes. Você já assistiu um filme que tem uma peixinha que tem problema de memória. Certeza que você conhece esse filme. Essa personagem é baseada em uma ideia que existia durante muito tempo de que, porque os peixes têm uma memorinha só de 3 segundos. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, será que é verdade? Então, tem um pesquisador chamado Cullen Brown e o que ele fez? Ele foi testar isso. E será que ele fez uma tomografia no peixe para descobrir o cérebro? Não, ele fez uma coisa muito simples. Ele treinou alguns peixes em um tanque para que eles descobrissem a saída. Ele fez um labirintozinho lá e os peixes iam até descobrir a saída. Eles conseguiram descobrir essa saída na 5ª tentativa. Ok, tudo bem. Beleza. Agora vamos descobrir como que é a memória dos peixes. 11 meses depois, ele repetiu o mesmo experimento. Colocou os peixes no mesmo labirinto e vamos ver se eles descobrem a saída. Eles descobriram de primeira. Quase um ano depois, eles ainda tinham a memória da saída. Então, olha que impressionante. Sabe, essa ideia dos 3 segundinhos de memória, ela tem a ver também com uma coisa que é complicada. Às vezes as pessoas compram aquários minúsculos e deixam o peixe lá dentro porque ele tem 3 segundos de memória, ele vai estar sempre se divertindo, sempre vendo novidade. Não é bem assim, né? Agora vamos falar de autoconsciência. O que seria autoconsciência? Autoconsciência é você saber que você existe, que você é um indivíduo separado de outros, que você tem as suas características e tal. Aí, isso aqui é bem complexo, né? Nossa. Você saber que você existe. Tanto é que os bebezinhos, eles demoram até adquirir uma certa autoconsciência. Exatamente. E quando os estudantes chegarem no ensino médio, então, que eles vão ter aula de filosofia, e aí a gente vai discutir isso sobre várias perspectivas, aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. E falando em bicho, será que os bichos têm autoconsciência? Será que os animais têm autoconsciência? Todos nós
já vimos alguma cena, você pega algum filhote de cachorro, filhote de gato, algum bicho, e ele começa a brincar na frente do espelho. Ou ele tenta atacar o espelho como se fosse uma ameaça. Mas você sabia que alguns animais são capazes de se reconhecer? Alguém no chat comentou sobre os golfinhos, né? Falou, os golfinhos são os animais mais inteligentes. Então vamos dar uma olhada aqui nessa experiência que a psicóloga Diana Rice fez. Bom, ela pegou alguns golfinhos e fez uma marcação neles. Imagine eu aqui, fazem um X nas minhas costas. Eu não consigo ver minhas costas. Não dá. Então, fez uma marcação no golfinho, numa parte do corpo que ele não consegue ver por ele mesmo. O que ele fez? Ele foi lá na frente do espelho e foi ver. Exatamente como eu estou fazendo aqui agora, só que eu não sou o golfinho, como vocês podem perceber. Né? E ele foi olhar. Então, ele sabia que ele estava se olhando no espelho e ele estava procurando exatamente a marcação que a doutora Diana Rice fez. E ele tinha também a memória de onde que a doutora tinha mexido nele e ele queria descobrir o que ela tinha feito. Olha, né? Que impressionante. Que impressionante. Um golfinho fazendo isso. Por quê? Isso aqui é interessante porque ele demonstra como a gente tem que pensar como os animais para tentar falar um pouco sobre a inteligência deles. Um outro exemplo com o espelho é o do elefante. Uma vez pegaram um elefante, então imagina um elefante bem grande, né? E aí fizeram uma marcação no elefante e mostraram no espelho. Aí eles pegaram o espelho, então imagina um espelho que a gente tem às vezes no banheiro, assim, colocaram na frente e o elefante não fez nada e o elefante não se reconhece no espelho. Porém, depois de algum tempo repetiram a mesma experiência, só que com o espelho para elefante, o espelho grande. O que aconteceu? O elefante foi lá, se reconheceu e viu a marcação. É até engraçado ver eles. Eles limpam, sabe, a marcação. Uhum. Pega um pouco, ele limpa. Então ele sabe o que ele está fazendo. Não é uma coisa aleatória. Uhum. Ele se sujou e se limpou quando ele rolou. Não, ele sabia o que ele estava fazendo. E agora, papagaio. Então, mais uma vez aqui, vamos ver qual a opinião de vocês sobre os papagaios. Nosso título do slide é Falar até papagaio fala. Então, todos sabemos que o papagaio pode falar. Isso é, a gente sabe que eles estão ouvindo e eles estão imitando aquilo que eles estão ouvindo. Mas será que eles podem falar e ao mesmo tempo ter consciência do que estão falando? Vamos ver aí no chat. Um minutinho a gente já se vê? Não, porque senão eles vão pegar um spoilerzinho no slide. Ah, eles vão pegar? Então, peraí. Aqui, ó, professora Bernadette. Na verdade, ele só reproduz o que ele escuta. Vamos ver quem mais. Aproveito para mandar um beijo para a escola Geraldina Coelho Monteiro, que o professor falou, a professora Paula falou que os alunos estão participando bastante. Aí sim! Professora Nadir disse, tô amando a aula porque eu amo bichos. Eu também, professora. Eu também. E aqui a professora Elaine diz que os alunos estão dizendo assim, ele imita, ele só repete, diz a professora Gisele, ele só repete o que as pessoas falam. Eu tenho uma história engraçada, não é uma história que prova nada, a gente chama isso de evidência anedótica, é uma coisa que aconteceu comigo que, pensa assim, correlação não é causalidade. Como assim? Não é porque eu bebi água e eu fiquei com dor de cabeça que a água me deu dor de cabeça. Então não é porque duas coisas aconteceram juntas que uma causou a outra, certo? Então, uma vez a gente estava na casa de uma pessoa e essa pessoa tinha um papagaio imenso, enorme. E aí meu irmão, ou pelo menos ele era grande porque eu era criança também. Pode ser isso também. Tá. E aí o meu irmão chegou para esse papagaio falou assim, ele xingou, ele falou, acho que você é bobo. O papagaio falou assim, é você. Mentira! Aí ele falou, ele saiu correndo, aí a gente ouviu o papagaio falando, é você. Mas será que o papagaio entendeu que ele estava sendo xingado? Será? Vamos conhecer agora então a pesquisadora, Irene Pepperberg. E o que ela fez? Ela treinou um papagaio chamado Alex, para que ele fosse capaz de reconhecer números e cores, além de entender conceitos como maior ou menor, igual ou diferente. Então, assim, ela pegava um pedacinho de papel vermelho e perguntava, Alex,
que cor que é esse papel? Ia lá, o papagaio, falando com voz de papagaio, vermelho. Eita. Mas quer ver como isso fica ainda mais interessante? Ela mostrava 2 pedacinhos de papel, 2 quadradinhos. Um grande e um pequeno. Um vermelho e o verde. Alex, qual dos 2 é o menor? Ele ia falar, o verde. Então, quer dizer, ele estava entendendo cores e conceito de maior ou menor. Igual ou diferente. Olha só que impressionante. Então, por que a gente está trabalhando tanto essa ideia aqui? Será que os animais são inteligentes? Porque a gente tem que chegar nesse ponto aqui que ele é essencial. Vamos lá. Você acredita que os animais têm sentimentos? Um minutinho e a gente já volta. Anderson, meu amigo querido, você não vai acreditar no que aconteceu aqui no chat. Pela primeira vez, a gente tem uma unanimidade. Todo mundo disse que sim, que acredita que os animais têm sentimentos. Todo mundo. Então, parabéns, pessoal. Por quê? Porque pode não ser tão simples responder que os animais têm consciência. É uma pergunta difícil ainda de ser respondida, principalmente porque a gente está pensando como pessoas. É que nem você pegar assim, porque o pato, vou falar um negócio para você, o pato não é um animal inteligente porque ele não consegue subir em árvore. O pato precisa subir em árvore, entenderam? Porque o macaco não é um animal inteligente porque ele não consegue correr uma maratona. Mas o macaco precisa necessariamente correr uma maratona. Então, a gente tem que pensar inteligência dentro do que o animal precisa. Um exemplo aí que eu adorei terem mencionado no chat é o polvo. Vocês provavelmente já viram aquele documentário Meu Professor Polvo, ou já ouviram falar. Então ele conta a história do relacionamento entre um homem e o polvo e eles conseguem ter um relacionamento bem interessante. E aí saiu uma pesquisa recentemente de que os polvos, eles não sentem só dor física, me arranhei. Não. O polvo também sente dor emocional. Não é uma pesquisa ainda finalizada, certo? Mas eles já estão conseguindo chegar a esse tipo de conclusão. Então, ok, é difícil ainda responder com 100% de certeza que os animais têm consciência e coisas nesse sentido. Mas é bastante óbvio que situações de maus tratos devem ser consideradas intoleráveis. Exato. E eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui no chat novamente, maus tratos devem ser considerados intoleráveis, a gente ia ter outra unanimidade, todo mundo falando sim. Então, se os animais são capazes assim de feitos notáveis, como o Hans, que conseguia ler a expressão corporal das pessoas melhor do que nós mesmos, fica evidente que eles são capazes de sentirem medo, afeto e que devemos, portanto, tratá-los como algo muito mais do que seres que existem para o nosso divertimento. Os animais não são feitos exatamente, eu tenho aquele bichinho porque é meu brinquedo. Não, animais não são brinquedos. Animais são seres vivos igual nós. Então, uma coisa muito importante é denuncie. Se você ficar sabendo de casos de maus tratos, nós temos aí na tela um número para Disque Denúncia aí contra maus tratos em animais. E vamos recapitular agora, então. Nessa aula nós vimos que ainda não conseguimos responder com certeza que os animais pensam, mas estamos muito certos ao dizer que muitas espécies são capazes de sentir medo, alegria, tristeza e raiva. Tudo isso entre aspas, porque o medo para o cachorro é uma coisa, o medo para a gente é outra.
E não devemos tratar os outros animais como seres que existem apenas para o nosso entretenimento. E o importante aqui é, não adianta estarmos de posse de tais informações se não fizermos nada. Precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Exato. E falando em prática, você conhece alguma ONG que cuide de animais na sua região? A nossa dica é, procure conhecer o seu trabalho e escolha uma pessoa para explicar o que você aprendeu. E, por favor, não esqueça de avaliar a nossa aula. Professora Maria Fernanda, muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença de vocês aí, meus queridos professores, alunos, guerreiros da educação brasileira. Tchau, tchau, gente, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um beijão, bom recesso a todos.